Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estaremos discutindo um pouco acerca deste momento que nós estamos vivendo, né? Sabemos que não é um momento fácil, um momento de crise, né? Mas também é de momento de crise, mas nós devemos ter um posicionamento diferente diante dessa situação, né? Não podemos nos apavorar, desesperar, mas temos que manter a calma. E é sobre esse assunto que nós iremos discutir, né? E para isso estou aqui com o teólogo e administrador, o Natanael. Ele irá se apresentar melhor para vocês, mas de início eu quero já deixar uma pergunta solta no ar, né? Boa noite, Natanael. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Natanael, antes de você se apresentar ao público, eu quero já te fazer uma pergunta um pouco óbvia, mas eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você tem acompanhado os jornais ultimamente, esses dias? Olá, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Já aparecemos aqui em outros momentos, em outras datas comemorativas e estamos retornando no sentido, na obrigação de falar um pouco sobre tudo que estamos vivendo. Na verdade, é um momento histórico, não é agradável quanto queríamos, mas não falta-nos também recomendações teológico-bíblicas em cima desse momento que nós estamos vivendo. Sobre o que você procurou, Nayane, nós, na medida do possível, temos acompanhado. Aliás, com o advento da tecnologia, das mídias sociais, a gente, até mesmo se não quisesse acompanhar, acaba vendo muitas informações relacionadas. Aqui eu abro um parêntese para falar o que preocupa também. Temos muito que comemorar acerca dessas informações que chegam para nós através das mídias sociais, o que devemos louvar esses acessos, as tecnologias, os veículos de comunicações que devem ter, à luz da nossa Constituição, toda a liberdade mesmo, a autonomia para trazer as informações, mas isso não deixa-nos um pouco perplexo e não tira da gente a importância de filtrar essas informações, porque há o chamado fake news hoje, há muitas informações falsas que acabam amedrontando as pessoas e tirando das pessoas a verdadeira postura até, pessoas que oferecem alternativas que na verdade não são as verdadeiras práticas de enfrentamento a situações adversas ou difíceis como as que nós estamos vivendo. Então, tenho acompanhado sim, principalmente através da internet, e vemos que, começando pela China, hoje a Itália é o país que está mais severamente sofrendo esse impacto, mas tornou-se uma pandemia por estar situado em várias partes do mundo e chegou ao nosso país e já vemos vários decretos a nível nacional, estadual e municipal, o que também nos convida a meditarmos um pouco sobre esse cenário. Então, por isso que a gente está conversando acerca disso. Certo. Filtrando um pouco o seu raciocínio aí, Natanael, como você mesmo disse, nós estamos vivendo um momento de muitas notícias, né? De muitas informações, via televisão, via internet, ou até mesmo entre a sociedade, né? Entre as pessoas. E é justamente a respeito dessas comunicações, dessa notícia, que eu quero que você passe para o público que está nos assistindo agora, a respeito como deve ser o nosso posicionamento como cristão, como pessoa, como cidadão, né? Frente a tantas informações, frente a esta avalanche de informações que vem sobre nós. Como você acha que nós devemos agir frente a essa situação? Ora, Nayane, sobre essa postura nós temos que ser claro, preciso e objetivo. Eu não poderia deixar de citar um texto bíblico, já que nós estamos falando aqui mais dentro do campo teológico, do estudo de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção do público presente para um versículo 15 do capítulo 5 de Efésios, ou da carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, do capítulo 5,
no versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então eu diria que a postura do cristão, do cidadão de modo geral, frente a esta situação, ele deve se posicionar como alguém sábio, como alguém inteligente, como alguém com sabedoria. Então, há muitas formas de que o cristão deve se posicionar, mas eu quero prender a nossa abordagem dizendo que o cristão, ele não é alguém desinformado. Há até por aí uma ideia que imagina-se cristão são pessoas bitoladas, que não têm senso, que não têm entendimento, que não têm siso, que não têm postura do ponto de vista racional. O cristão, ele é aconselhado pela Bíblia, mesmo chamado como missão para viver pela fé, de acordo com esse próprio Paulo escreveu aos irmãos romanos, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a ver de prudentemente como andai, não como nécios, não como loucos. O cristão, ele tem que enfrentar com sabedoria, ou seja, se há as recomendações sanitárias de saúde, obviamente, se isso faz parte de alternativa para enfrentamento, o cristão, ele deve ser um dos primeiros a obedecer. Claro, essas informações devem ser informações legais e que não firam os princípios, por exemplo, da vida. Mas quando se fala de preservar a vida, de enfrentar, de buscar alternativa, de melhoria, de amar o próximo até, o cristão deve agir com sabedoria. A sabedoria, o homem sábio, a pessoa sábia, o cristão, na nossa linguagem, na região que eu nasci, diz a pessoa que tem juízo. Lá na região, eu tinha, por exemplo, quando a pessoa fazia uma atitude que não era coerente, que não era, digamos, dentro do campo da normalidade, a pessoa dizia, aquele menino é sem juízo. Então o cristão não pode ser sem esse juízo, na linguagem popular. Eu tenho um primo, o nome dele, eu não vou dizer que era Jair, não é? Mas ele tinha uma mania, ele tinha um ato de andar, parece pitoresco algo, mas ele tinha um ato de andar, por exemplo, com as pernas para cima. Então o que acontecia? Quando a nossa avó via aquilo, ela dizia, aquele menino é sem juízo, olha como está andando. Ou seja, é uma expressão dizendo para aqueles que não têm postura. O cristão, mesmo e principalmente diante do caos, da adversidade, ele não pode andar como alguém sem esse senso, sem essa sabedoria. Tem razão do homem mais rico da Bíblia, chamado Salomão, ele teve muitas coisas ao seu dispor para pedir. Ele pedia a Deus o quê? Sabedoria. Então, o cristão, em primeiro lugar, como a pessoa deve se portar? Com sabedoria, com inteligência. A inteligência, a sabedoria, com certeza, nos salvará. Eu achei, assim, o que você falou muito interessante, e uma palavra que você sempre bateu na tecla, sempre falou muitas vezes, foi a questão de sabedoria. Como que você acha, assim, que nós devemos exercer? O senhor poderia nos dar 2 exemplos de como deveríamos exercer essa sabedoria no momento de crise? Porque nós sabemos que as pessoas estão muito apavoradas. Esta é a palavra certa, né? Pavor. Hoje nós estamos vivendo um cenário de quarentena, né? Todo mundo reclusos em suas casas. Então, assim, querendo ou não, as pessoas acabam ficando tensas, acabam ficando nervosas. Então, assim, qual o seu conselho para as pessoas? Qual a fórmula, se tiver uma fórmula, não sei, né? Para eles exercitar essa sabedoria. É ler? É buscar ocupar sua mente, evitar a mídia, evitar tanta televisão, evitar tanta informação? Qual o seu parecer a respeito dessa sabedoria? Como buscar essa sabedoria num momento difícil como esse? A sabedoria, ela é a peça-chave, digamos assim, porque essa sabedoria, ela abrange em todas as situações da nossa vida. Em todos os momentos nós vamos ter que tomar decisões, e aqui entra a área da administração. Nós somos convocados a tomarmos decisões, e as decisões, elas precisam ser adequadas à situação. Existem momentos que tomar decisão num cenário onde não há pressão é uma coisa, quando você está sob pressão é outra. Entretanto, as decisões, ela deve ser tomada de forma a vir resolver a situação que você está vivendo. Se a pessoa está sendo submetida a uma rotina, por exemplo, que ela não está acostumada, ela vai ter que aos poucos se adaptar. Primeiro, ela precisa estar
imbuída de objetivos, de sentimentos e também utilizando fontes daquilo que ela gosta de fazer. Ou seja, há pessoas que é difícil ficar em casa, eu não consigo ficar em casa, mas ela tem que saber se é para o bem, se é para a saúde das pessoas e principalmente das pessoas, por exemplo, de faixa etária mais inferior até a mais da terceira idade, que são, segundo os estudos, mais vulneráveis. A pessoa não pode pensar só nela própria. Eu não posso dizer, eu não vou ficar em casa porque, por exemplo, não é o meu forte, eu não gosto. Não, você tem que saber que você estando em casa, você está ajudando as pessoas, você está colaborando com as pessoas. Algumas pessoas até falam, mas é um índice muito baixo. No máximo de 3 a 5% das pessoas. Mas assim, observe se você estiver incluso em uma dessas pessoas que morrem. Ninguém quer morrer. Nós não queremos que nossos parentes venham a perecer. Isso é do ser humano. Então nós temos, se é ficar em casa, se você tem facilidade para a leitura, vamos ler. Hoje está muito comum os trabalhos em casa, né? Remoto. As empresas hoje, aliás, muitas empresas hoje, por natureza, já são assim, e as empresas estão fornecendo também essa possibilidade. Então, seja profissional onde estiver e, sobretudo, se agarre às coisas boas, não fique só ou puxando qualquer tipo de informação. Vá nas fontes certas, as pessoas que não estão mais fazendo outra coisa, é só vendo essas notícias e o pior, às vezes ou muitas vezes em fontes erradas. Você tem que se adequar, você tem que ver quais são, por exemplo, os decretos que têm estabelecido para você, as normas que sua empresa adotou, você tem que estar acompanhando as principais práticas de higiene para a sobrevivência. Isso é fundamental, mas nada de ficar, como diz o pessoal mais velho, encabulado, a ponto de não ver outra coisa, só essa coisa. Tire um tempo para viver também. Filtre as informações e viva com cabeça erguida, viva com sabedoria. Verdade, né? Então tá aí a dica, né, pessoal? Vamos tornar esse tempo útil, né? Esse tempo de quarentena e fazer aquilo que muitas das vezes, pela correria do dia, né? Pela luta aí, nós não conseguimos fazer. Vamos fazer assim um paralelo, Natanael, entre o que você disse. Que você falou que nós também não devemos ficar muito focados, né? Não devemos focar nessa situação. Mas, por outro lado, também, eu creio que nós também não devemos fugir dessa situação. E eis a pergunta que eu lanço a você. Nós, cristãos, devemos fugir ou enfrentar essa situação? O que você tem a dizer com isso? Ora, Nayana, a gente sempre fala que, e até os especialistas sempre dizem que a melhor forma de se vencer o problema é enfrentando. Na linguagem popular parece redundância, enfrentando cara a cara, de frente mesmo. Ou seja, você tem que enfrentar os problemas. Agora, essa pergunta ela pode ter duplicidade. Por exemplo, enfrentar o problema, muitas pessoas confundem, pensam que enfrentar o problema é dizer, eu não vou ficar em casa, eu vou me expor, por exemplo, a grandes aglomerações, eu vou enfrentar grandes multidões, porque eu tenho que enfrentar o problema de cara. Não é nesse sentido. Bom, isso aí, pessoal, foi algo interessante que eu falou. Isso é quase que suicídio, entendeu? Então, assim, nesse sentido de enfrentamento aqui, deve ser o oposto do nosso comportamento. Para ficar melhor, o que eu quero dizer para o pessoal que está nos ouvindo, eu chamo a sua atenção para o texto bíblico que está em Provérbios 22 e 3, que diz assim, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Ou seja, o avisado vê o mal e esconde-se, foge. Então, nesse sentido, se a gente sabe que grandes aglomerações, que sair tendo contato com várias, digamos assim, fontes humanas transmissoras deste vírus, desse novo coronavírus, estamos mais suscetíveis ao risco, a gente, a partir do momento que diz que vai, está assumindo o risco, aí não está fugindo do problema. Então nós temos que fugir da aparência do mal, imagine do mal. Veja, o avisado vê o mal e esconde-se. Se você sabe que aquele mal vai vir para a sua vida, você tem que esconder. E esse esconderijo, aqui eu faço uma alusão, como se fosse as nossas práticas de defesa. Assim como os nossos
corpos, tem anticorpos que a todo momento defendem os nossos sistemas do ponto de vista biológico. Nós também, como ser humano, do nosso ponto de vista, temos que nos autodefender. Aqui então, o avisado vê o mal e foge. Então nós temos que fugir de toda a fonte do mal, da aparência, imagina do mal. Aí tem algumas pessoas que dizem, então você não confia em Deus, que você viu o mal lá e correu. Não, é uma coisa. A Bíblia também nos ensina a não tentarmos o Senhor nosso Deus. Nós cremos e você me procura, e se tiver uma situação que não há jeito, não há como correr, não há como fugir, aí nós estaremos sujeitos à intervenção de Deus. E diga-se de passagem, é até mais racional que Deus livra mais facilmente alguém que por outra questão, por não ter condições de sair, teve que enfrentar essa situação, do que alguém que apenas por dizer, por achar que pode, vai enfrentar essa circunstância, entendeu? Então, qual é o meu conselho? Fugir da aparência do mal, como diz a própria Bíblia, ou seja, o avisado. Você está avisado, você recebeu o comunicado que ali tem, por exemplo, um mal, uma mina, e você vai passar por aquele local, você está tentando o Senhor teu Deus. Aqui eu lembrei de uma história, até contada entre os cristãos, não dá para provar se é de modo fidedigno, mas conta-se que um certo irmão estava na escola dominical e ouviu. A escola dominical é a escola que há nas igrejas aos domingos, né? Na maioria das igrejas. E ouviu o líder lá, o professor, ensinando que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Certo, ele ouviu aquela mensagem e quando estava voltando, ele ia passar por uma fazenda, era na zona rural, e tinha muitos bois, vacas naquele pasto que ele ia passar. Aí então ele disse, mas disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme, então eu vou, não vai ter mal nenhum comigo. Mas quando ele estava para passar na cancela para ir, tinha um velhinho, um velho, idoso, uma pessoa já idosa, um idoso da cabeça branca, digamos assim, e disse, meu filho, não vá por aí não, que essas vacas são ferozes, essas vacas, na linguagem popular, na linguagem deles, são brabas. Mas ele disse, não, o anjo do Senhor está comigo, então eu vou passar. E o irmão foi. E não dá para dizer, não precisa muito dizer o que aconteceu, né? As vacas mesmo, aquela chamada vaca Nelore, deram uma surra naquele cidadão, e ele depois voltou contrariado para o professor da escola dominical, o irmão que estava ensinando, disse, você disse que o anjo do Senhor acampa ao redor de mim, daqueles que eu temo, e eu fui e não me livrou. Aí o irmão perguntou, mas ninguém lhe disse nada? Disse, não. Quer dizer, tinha um velhinho lá, da cabeça branca, que me disse para eu não entrar. Aí o professor, na analogia, disse, então aquele velhinho era o anjo do Senhor. Ou seja, parece brincadeira, mas eu uso essa expressão, que às vezes as formas que Deus nos dá o sinal do perigo, nem sempre é um anjo, no aspecto glorioso, brilhante, cinto de ouro, coroa. Não, às vezes Deus usa uma pessoa para nos dar uma informação e a gente tem que ver esses sinais e tomar a decisão mais adequada. E nesse caso, Nayane, respondendo claramente a sua pergunta, como cristão, o problema da vida nós temos que enfrentar, mas não se expor ao perigo. A partir do momento que eu coloco minha vida em risco, se eu tenho a alternativa de ficar e eu coloco a minha vida em risco, eu estou sendo, no mínimo, negligente ou irresponsável. Certo. A sua resposta, né, foi bem assim, organizada, bem elaborada, e eu creio que deu pra gente assimilar, né, entender aí o recado. Eu guardei uma palavra aí que você disse, certo, muito importante e que tem também sido tema de discussão neste momento de pandemia: fé. certo. Vamos entrar em outro assunto agora, né? Que está sendo também algo assim muito comentado. Sabemos que as informações, né, os conselhos que temos, que a sociedade tem, dos órgãos de saúde, né, das autoridades, é que evitem aglomerações, que evitem, até o trabalho, né, tá fazendo uma organização para diminuir o número de funcionários. E esta denominação, esta ordem, ela também chegou às instituições religiosas, às igrejas. Certo. E hoje nós temos assim, tal pastor, eu fecho, vou fechar a igreja. Outro pastor, não vou fechar a igreja.
E outros, né, reúnem ali a quantidade máxima de 50 pessoas. Nós sabemos que a sabedoria também envolve isso também. O cristão, né, tem que ser sábio. Certo. O que você acha? O cristão, ele deve responder às afrontas, né? Porque isso, querendo ou não, é uma afronta, né? É uma afronta contra a igreja. Porque pensa aí, você tem que... O pastor pensa, meu Deus, eu vou deixar os irmãos sem alimentação espiritual. Como que você acha que o cristão deve fazer? Deve responder de imediato esta afronta? Isso vai ser mais voltado para o público eclesiástico, né? Para os pastores lá, para os líderes. O que você acha? Qual o seu parecer frente a isso? Olha, Nayane, na verdade a igreja ela é um organismo vivo em termos de igreja. E também do ponto de vista legal ela é uma organização. Entretanto, como se sabe, a igreja ela tem uma finalidade maior. A finalidade da igreja é levar as pessoas a Deus. E se a finalidade de levar as pessoas até a Deus, esse é um caminho que deve estar sempre aberto à população. Eu não quero aqui apontar as decisões, principalmente referindo-se a líderes eclesiásticos. Lógico, aliás, também não é nossa intenção. Não é nossa intenção, até porque eu estou me posicionando aqui dentro do campo da teologia, bíblico, independente de denominação, tá? O que nós estamos falando é da Bíblia. Então, cada líder, ele tem a soberania dentro da sua organização, da sua igreja. Os conselhos devem ser seguidos. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus e certamente a igreja também, como parte dessa constituição, como sendo também uma organização, ela está sujeita a isso, desde que isso não fira a sua fé. Ou seja, nós temos sim, devemos respeito a todas as autoridades, a todos os poderes, em qualquer que seja a esfera. A igreja, ela também está debaixo dessa potente. Agora, há de se registrar que a fé, a vida em sociedade organizada do ponto de vista de louvar a Deus. A nossa fé, não só tratando-se dos cristãos, das religiões, esse princípio, ele deve ser, como prevê a própria Constituição, inviolável. É claro que dentro do que nós temos acompanhado dos noticiários, não há, até onde eu acompanhei, a ordem de fechamento dessas instituições. Há a sugestão, aliás, a imposição, digamos assim, em muitas partes, de redução do quantitativo de pessoal. O que também é lógico se essa recomendação for seguida em todos os segmentos, não meramente na igreja, por exemplo. O que gerou revolta, e eu vi até alguns conhecidos nossos, acerca de expressões que foram usadas e a forma que foi feita, principalmente no nosso estado. Mas isso aí cada os poderes são soberanos, não é essa a nossa temática. Mas o que eu quero falar é o seguinte: as afrontas, como a gente deve responder às afrontas? Você lembra que nós falamos no início de sabedoria? Então, com sabedoria, a igreja, o cristão, o cidadão de uma forma geral, ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ouve, as afrontas que são colocadas perante a face dele. Tem gente que diz: eu não aguento, eu tenho, na expressão popular, meu sangue sobe para a cabeça por qualquer afronta. Desculpe-me, mas você não é um cristão transformado. É claro que nós não somos de aço. Há várias situações que nós podemos, naturalmente, como humanos que somos, sair do sério. Mas tratando-se de pessoas, de cristãos, e principalmente diante de adversidade, como o momento que estamos vivendo, eu tenho um conselho para você que está em Provérbios. Como eu estou falando de sabedoria, por isso estou baseando mais a nossa mensagem aqui, lido no Novo Testamento, mas estou baseando mais no livro de Provérbios e Eclesiastes, porque são os livros que tratam mais fielmente dessa sabedoria, tá? Provérbios 12:16 diz assim: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Esse avisado aqui, eu não falei no outro verso, algumas versões dizem o sábio, tá? Então o avisado é o sábio. Então, você que recebe uma afronta, não vá responder de imediato, não.
Tem muitas pessoas que quando recebem uma palavra ao contrário, já quer logo, como se diz no altar popular, em cima da bucha. Essa é a nossa tendência. Nós temos essa predisposição de, ao ouvirmos algo que não gostamos ou que nos atingiu, dar a resposta de imediato. Só que eu quero te dar um conselho, e principalmente diante dessas dificuldades, diante das adversidades, tenha muita cautela no que você vai responder, no que você vai se posicionar, enfrentar, porque não adianta, é o louco que a sua ira se conhece no mesmo dia. Ele recebe uma notícia ruim ou alguma afronta forte e na hora ele já responde de forma trágica, inesperada e indevida. Mas o prudente, o avisado, se ele puder acalmar, apaziguar, então você como cristão, como pessoa conhecedor, como cidadão comum que quer o bem da nação, o bem de todos, diante da adversidade, você não vai se fazer de desentendido, mas você não vai provocar a destruição, você vai trazer ou levar calmaria. Tem que ser um pacificador. Nós não podemos ser provocadores de violência, seja ela no sentido do campo das informações, no sentido emocional, ou no sentido humano de ser. Devemos ser pacificadores. Se você está sendo afrontado, recebe uma afronta, obviamente você tem que se defender, você tem que se posicionar, se resguardar e buscar se posicionar da melhor maneira possível. Mas preste atenção, que afronta é que você está respondendo? Como você tem reagido diante das provocações? Porque tem muitas provocações, Daiane, que é melhor você nem responder, entendeu? A própria Bíblia há um verso que até o tolo, quando se cala, ele sai com o inteligente. Ou seja, tem momentos que é melhor você se calar e ser tido ou ser conhecido como um besta, um desinformado, do que falar algo e colocar tudo a perder. Que, aliás, uma palavra solta, alguém já disse que é como pegar várias penas aí e depois sair, querer catar cada uma num ambiente grande, nem meio ao vento. Então, as afrontas, elas têm que ser observada, mas respondida a seu tempo. A palavra, como diz a Bíblia, tem que ser falada ao seu tempo. Antes disso e fora disso, pode trazer várias consequências para todos nós. Então é isso, né, pessoal? Ter mesmo usar da sabedoria mesmo, né? São muitas as afrontas, muito desespero, mas é tentar inverter todo esse avalanche de tristeza, de preocupação, de sentimento de que tudo vai dar errado, que é o fim do mundo, em calmaria, né? E é isso, as recomendações é esta, né? Que aí a Organização Mundial da Saúde tem, né, passado para o país, para a nação, e cada cidade, cada município tem administrado de maneira que o convém. Dentre das recomendações feitas acerca deste novo coronavírus, né, tem a questão dos idosos, né? Nós sabemos que os idosos, eles estão inseridos nos grupos de pessoas vulneráveis, suscetíveis a adquirir o vírus, né? Então, assim, à luz da Bíblia, o que o Senhor tem a nos dizer acerca dos idosos? Tem algum versículo bíblico que traz respaldo para isso? O que você tem a dizer para nós a respeito dos idosos? Na verdade, a sabedoria... E só atrapalhando aí um pouquinho, certo, aproveite e passe assim uma mensagem de conforto também para os idosos, né? Porque eu creio aqui, gente, que até os idosos não gostam de ficar dentro de casa, né? E infelizmente eles estão sendo o público mais afetado, né? Porque eles estão tendo que ficar em total quarentena, evitar sair de casa, evitar lugares públicos. Então, assim, o que você tem a dizer especialmente para essa classe, para esse para essas pessoas? Então, você falou exatamente do que estamos ouvindo e de um público, de parte do público que nós temos um carinho muito grande, um respeito muito grande, porque não existem os novos sem os idosos. Ou seja, nós temos que ter bastante cuidado com essa faixa etária, com todas as faixas etárias.
tanto das crianças nas fases iniciais que também estão nesse grupo de risco. Assim, todos estão suscetíveis a adquirir esse vírus, esse novo coronavírus. Entretanto, na faixa etária iniciais e no início da idade, os mais idosos estão mais propensos, sofrerão maiores danos, digamos assim. Mas eu quero desejar a cada pessoa, da mais nova à mais idosa, vamos agir com sabedoria. Não se desespere. Há muitos provocadores de desconforto, há muitos levando a notícia, e há pessoas, Nayane, que matam com palavras. Palavras de encorajamento fortalecem, mas palavras faladas ao contrário destrói as pessoas. Então, você que mora com seu avô, com sua avó, com seu pai, que já está no grupo da terceira idade, digamos assim, aproveite para protegê-lo, tanto na fase de alimentação, como também no cuidado, para que ele não esteja exposto a esses ambientes que ocasionalmente podem provocar esse problema. Que vocês cuidem das pessoas idosas, cuidem das crianças, aliás, que todos nos cuidemos, porque não adianta um membro da família apenas se cuidar e os demais não fazerem a sua parte. É necessário que haja um compromisso, independente das intenções, porque há muitos dizendo, há muita expressão forte falando por aí, estão se aproveitando da situação. Realmente, olhando algum cenário, a gente percebe que há por trás, ou pode existir por trás, outros interesses, mas isso não importa. O novo coronavírus é uma realidade e, independente do impacto que isso pode causar, nós temos mesmo que lutar para que não venha causar danos maiores no nosso país. Vai fazer isso tudo aqui, nem vai fazer um grande estrago. A gente está lutando para isso, para que não venha mesmo. A nossa oração e a nossa esperança é que as cidades, de um modo geral, não venham a ser contaminadas com esse vírus. Então, cuidem dos mais novos, cuidem da meia-idade e cuidem dos mais idosos. Se todos tiverem essa preocupação, este compromisso, certamente nós passaremos por esse momento triste, que já posso chamar de histórico, e alcançaremos os objetivos necessários. Então, não se preocupe, não fiquem oprimidos, tristes, desanimados. É óbvio, Nayane, que isso vai trazer vários impactos. Uma pandemia, a partir do momento que voos internacionais são cancelados, a partir do momento que empresas mudam o regime de trabalho, até a partir do momento que outras viagens, circulação de mercadoria pode ser dificultada, desencadeia uma série de problemas que podem comprometer até a qualidade de vida das pessoas. Então, você que não se preocupou ainda em fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, essa é a oportunidade. Não importa dizer, não, mas eu não concordo da forma que está sendo. Mas se esta forma está sendo para melhorar a vida das pessoas, para poupar a vida das pessoas, se salvar uma vida só, já valeu a pena qualquer investimento. As nossas ausências ou perdas materiais, Deus nos ajudará e nós buscaremos mecanismo ou forma de adquiri-la. Mas a nossa vida, como se diz aqui nessa terra, até que se cumpram os projetos futuros de Deus, a nossa vida só temos uma aqui nessa terra. Então nós temos que viver da melhor maneira possível. E mais que isso, a nossa esperança. Nós, escrevendo a Bíblia, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele disse: vós não sois como os demais que não têm esperança. Você que tem conhecimento da sabedoria de Deus, da sabedoria que vem lá do alto, não ande por aí desesperado. Tranquilize o seu coração, esteja atento a tudo que está acontecendo, mas descanse, durma e fique em paz. Certamente você estará sendo protegido por Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e essa é a nossa esperança. É isso aí, né, gente? Pegando aqui novamente a última palavra que o Natanael citou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo.
Então tudo vai passar, gente. Nossa vida tudo é passageiro, né? Tanto a bonança como a escassez, ela é passageira. E assim, a prevenção é tudo, né? Sigam direitinho as recomendações, higienizem as mãos, evitem abraços, evitem aquela gentileza que nós temos, né? Nós brasileiros temos aquela gentileza. Vamos evitar, pelo menos neste momento de crise, para poder tentar barrar um pouco essa expansão deste vírus. E assim, para finalizar a nossa rodada, porque hoje nós fizemos uma rodada, foi a nossa primeira rodada, né, de discussão, vamos voltar de novo com um pouco fazendo uma ligação, basicamente com a mesma pergunta que se deu início. Sabedoria, né? Eu acho que essa foi a palavra-chave, essa foi a palavra que rodou bastante nesta roda de conversa. Ô Natanael, assim, questão da sabedoria. Essa sabedoria, ela será sempre visível na vida do sábio? Uma pessoa sábia, ela vai ser conhecida por estar passando ali uma pessoa que ela é sábia. Como é assim? Será sempre reconhecida essa tal sabedoria, essa palavra que enche as nossas bocas? Nayane, essa discussão não estaria completa se você não tocasse nesse assunto. Há muitas pessoas que dizem: eu não sou sábio, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu sou uma pobre pessoa. Aí você fez essa pergunta: será que a pessoa sábia sempre vai ser reconhecida? Eu quero chamar a sua atenção, nobre amigo, para o texto bíblico que está em Eclesiastes 9, versículo 14. Aqui fala de que houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e a levantou contra ela grandes tranqueiras, em uma expressão, grandes rampas. Ou seja, aquele rei sitiou uma cidade pequena que não tinha homens para defender, um grande rei. Mas o mesmo verso seguinte diz, o versículo 15, que vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então, Nayane, a sabedoria ela é fundamental para as nossas vidas. Agora, você não fique pensando que você é sábio, que as pessoas vão estar batendo no seu ombro, te elogiando e sempre te vendo. Aqui fala claramente que existia um homem sábio, mas era pobre. Ou seja, não tinha visibilidade. Ele, quando os fortes não puderam fazer nada pela cidade, veio um grande rei, não foi um homem qualquer. Veio grande rei, diz a Bíblia, e sitiou aquela cidade. Disse: agora vamos acabar com essa cidade. Mas aqui a poesia diz que pela sabedoria daquele pobre homem, ele salvou aquela cidade. E o que corta mais o meu coração é que ele fez isso tudo, mas ninguém lembrava mais daquele pobre homem. E quantas vezes as pessoas, quando se tem uma problemática como essa, esquecem das pessoas mais humildes, daqueles que são pouco visíveis. É óbvio que para enfrentar, por exemplo, uma situação como essa, nós precisamos de informações de pessoas que detenham conhecimento avançado em medicina. Isso é fundamental, principalmente para a construção, para a formação dos antídotos. Mas se essa política, se essa prática não se estender às pessoas de um modo geral, nas pequenas cidades, nos bairros dos grandes aos periféricos, não tiver uma corrente de união e saber que todos são importantes nesse processo, não adianta nada. Então a sabedoria não só está nos grandes centros, nos grandes palácios. A sabedoria talvez, ou quase sempre, também está nos pequenos povoados, nas pequenas cidades e vilarejos. Meu amigo, aonde você estiver, a condição que você está, não quer dizer que você não é sábio, que você não tem a sabedoria. Aliás, o sábio não é só aquele que constrói uma tecnologia.
O sábio é quem sabe também usar aquela tecnologia. O sábio não é só quem detém uma informação, é aquele que consegue também lidar com aquela informação. Então, nem sempre a pessoa sábia ou com sabedoria vai ser reconhecida. Ela vai ser usada quando precisar. E isso acontece hoje. Muitas pessoas só querem você, o seu conhecimento, para fazer algo. Depois que consegue, te esquece. Mas não importa. Se você é sábio, esteja pronto lá. Quando chegar a sua vez, você vai ser solicitado. E você vai salvar a sua casa, poder salvar a sua cidade, salvar o país. E por que não dizer, ajudar o mundo inteiro? Porque salvar o mundo todo, aí teve alguém que fez. Aí você pode estar procurando, Natan, mas o que significa esta parábola, essa poesia? A pequena cidade, amigo, aqui é um texto evangelístico, a pequena cidade representa a nossa alma, pequena, indefesa. E o grande rei significa o inimigo das nossas almas. Nós, como pecadores que somos, o inimigo se aproveitou das nossas almas, fazendo-nos escravos do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este mesmo livro de Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a nossa alma ficou fragilizada. E a Bíblia diz e faz essa analogia, podemos dizer que o pobre homem sábio significa Jesus Cristo, que ele veio nos salvar. A Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pobre homem aqui é Jesus Cristo, sábio, que veio salvar as pessoas, mas não foi reconhecido. João, no capítulo 1, versículo seguinte, a partir diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Versículos posteriores ele chega a dizer que veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Então este homem, o pobre homem sábio, é a figura de Jesus Cristo, que veio nos salvar. Muitos rejeitaram, todos sabem que ele foi trocado por Barrabás, mas nem por isso ele deixou de nos salvar. Hoje a nossa alma pode encontrar descanso, salvação, através do nome de Jesus. Então, a nossa salvação das nossas almas se encontra em Jesus, que a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, mas hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, e é nele, que devemos nos agarrar nesse momento difícil, mesmo sabendo que podemos não ter o reconhecimento aqui das pessoas, mas nós sempre teremos o reconhecimento deste homem que deu a sua vida por nós. Então é isso, ouvintes. Aqui, finalizamos essa rodada.